Sala Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós falaremos a respeito do cenário econômico do mês de novembro. Como usual, passaremos pelo cenário global e pelo cenário de Brasil. Começando em relação ao cenário internacional, o mês de novembro foi mais um mês positivo para as bolsas globais. O S&P, por exemplo, subiu um pouco mais de 5%, as bolsas na Europa subiram quase 10%, e o maior destaque ficou por conta das bolsas na Ásia, que subiram cerca de 26% em Hong Kong, por exemplo. Na nossa avaliação, esse segundo mês consecutivo de alta das bolsas globais está relacionado a notícias favoráveis de China, afinal tivemos ali mais sinais das autoridades locais falando de uma reabertura e de um fim daquela política de tolerância zero à Covid-19, e também notícias em relação ao cenário global mais construtivo, com o mercado entendendo que o pior em relação à inflação ficou para trás, que o pico das taxas de juros também seria alcançado no momento em que há resiliência da atividade econômica global. Sobre China, nós não discordamos. Nós realmente avaliamos que as últimas direções das autoridades por lá são gatilhos importantes em relação à reabertura, né? O governo chinês publicou primeiramente um documento ali com 20 alterações do mecanismo dessa política de Covid-19. Entre essas 20 medidas, a gente tinha destaque redução do tempo de quarentena para uma parte da população e menor rigidez na entrada de estrangeiros lá na China. Além disso, a gente também teve mudanças de classificação de risco das regiões e também maior foco da vacinação da população idosa. Claro que isso tudo também foi acompanhado num cenário de casos de Covid aumentando na China. Por isso que para a gente a sinalização foi importante. Apesar da curva por lá não ser benigna, pelo contrário, os casos estarem aumentando, havia sinalizações ali do governo chinês flexibilizando. E isso tudo também ocorreu depois de que manifestações foram observadas na China contra essa política de tolerância zero. Então, nós concordamos que apesar da leitura ali, né, às vezes não ser tão óbvia e a velocidade dessa reabertura na China não ser tão clara, nós entendemos que estamos caminhando para um processo ali de flexibilidade, o que deve ajudar a economia chinesa ao longo dos próximos meses. É verdade que os dados atuais da China seguem frustrando e mostrando que, por enquanto, todas essas sinalizações ainda não tiveram impacto concreto na economia e o desafio é grande, mas nós achamos que, a partir de agora, esses sinais mais contundentes e uma reabertura mais forte, isso deve impulsionar o crescimento chinês, e entendemos que isso de fato ajuda os ativos de risco global e principalmente os ativos na Ásia. Agora, em relação a crescimento global e política monetária, com exceção de China, nós estamos um pouco mais céticos, né? É verdade que os últimos dados de crescimento global eles não frustraram, a gente teve até notícias um pouco mais favoráveis na Europa e no Reino Unido. Apesar de não mudarmos a nossa expectativa de recessão iminente na Europa e no Reino Unido, o que a gente viu por lá foram que os PMIs de novembro ficaram um pouquinho acima do esperado, mostrando que a recessão já acontece, já está dada, mas não está havendo uma frustração em relação à intensidade desta recessão por lá. No Reino Unido, o PMI ele ficou um pouquinho acima do que o esperado, em linha com o último mês, e na zona do euro teve até uma aceleração desse PMI. Os dois ainda abaixo do nível de 50, mas mostrando que não houve piora no último mês. Além disso, nos Estados Unidos, a gente continua também com indicadores mostrando resiliências, né? É verdade que o ISM de manufatura, que é o PMI americano, ele está em território de contração abaixo de 50 pontos, indicando que a recessão deve ocorrer nos Estados Unidos. Só que quando a gente olha outros grupos de indicadores, não é claro que essa recessão já está batendo a porta americana. Se a gente olha os dados de mercado de trabalho, o número de criação de vagas ainda acima de 200 mil, taxa de desemprego ainda baixa, se nós olharmos os dados de consumo, de investimento e principalmente os trackings para PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre, a gente ainda não vê essa economia desacelerando tanto a ponto de falar que a recessão já é dada como certa no próximo trimestre. Então, nós continuamos preocupados com o crescimento global, não mudou nosso cenário de recessão, mas houve sim
uma bateria aí de indicadores um pouquinho melhor do que o esperado, postergando a recessão talvez nos Estados Unidos e falando que a intensidade em outras regiões não é tão forte. Agora, o mais importante para o mercado é que esses sinais de atividade resiliente foram observados junto com sinais de pico da inflação, nessas regiões principalmente, né? Lá na zona do euro, a gente teve uma notícia favorável com o CPI, o Índice de Preços ao Consumidor, recuando 0,6 pontos percentuais na comparação anual, indo para 10%. Claro que esse é um nível ainda extremamente alto, um nível desconfortável, mas mostra que o pior talvez tenha ficado para trás. Mais importante ainda nos Estados Unidos, houve uma desaceleração de 0,4 pontos percentuais do índice cheio da inflação do consumidor americano, indo para 7,8%. De novo, um nível ainda historicamente elevado, que traz preocupações, mas mostrando de novo que esse pior momento da inflação talvez tenha ficado para trás. E a cereja do bolo dessa conjuntura são as sinalizações de bancos centrais. Lá na Europa, já há uma discussão se o ritmo de 75 bips seria adequado ou não. A gente não teve um compromisso do ECB falando que vai manter esse ritmo na próxima reunião. E pelo lado dos Estados Unidos, foi a primeira vez que nós começamos a ver vozes ali discordando a respeito de qual que é o rumo da política monetária. Alguns membros do Fed já sinalizam preocupação com uma política monetária muito restritiva, outros já consegue enxergar a taxa de juros final desse movimento, e o próprio Powell, no seu último discurso, apesar dele falar que ainda não enxerga qual que é esse juros final, ele mostra ali uma visão um pouco mais construtiva com os dados recentes de inflação, falando de desinflação de determinados grupos, e o mais importante, o Powell, assim como outros membros, não se mostra preocupado com essa melhora dos ativos financeiros. Toda vez que os mercados melhoravam, a gente tinha ali um Fed tentando fazer um discurso contrário a isso, né? Colocando ali um freio nessa euforia, porque isso seria contraproducente para os seus resultados, para suas expectativas. Dessa vez, o Fed não tentou conter essa euforia e colocou até uma pitada ali de otimismo em relação aos dados de inflação. Isso, na nossa visão, não muda o cenário ainda de que taxas de juros vão ficar altas por muito tempo, que a inflação é resiliente, ela vai se demorar para ser atingida para a meta, ter uma descompressão importante. Mas essa mudança sutil dos discursos de bancos centrais, no momento em que a atividade se mostra resiliente e a inflação arrefece, é um prato cheio para os mercados se recuperarem. E a gente acha que esse cenário pode durar um pouquinho mais de tempo. Como eu falei, os bancos centrais já fizeram um trabalho pesado e os bancos centrais agora querem ganhar tempo para ver o efeito defasado de política monetária. A inflação, por mais que seja uma dura batalha, levar essa inflação para a meta e mostrar um arrefecimento dos itens ali mais resilientes, a gente olhando o cheio da inflação, de fato nós podemos ter uma descompressão importante. E além disso, o crescimento, mesmo ainda sendo cenário de recessão, não tendo uma piora forte, pode animar os mercados. Então, pessoal, o cenário global, na nossa opinião, ele ainda estruturalmente é desafiador, a gente ainda tem cenário de recessão, a gente ainda tem cenário de política monetária restritiva e inflação resiliente, mas nós concordamos que com a reabertura China e com esses fatores que eu comentei de Estados Unidos e Europa, nós podemos ter ali alguns meses, algumas semanas ainda favoráveis, o que exige, claro, cautela, mas leva talvez a um alívio, principalmente de países que estão bem estruturados nesse cenário, né? Países emergentes que já subiram juros, países emergentes que já viram o pico da inflação e países que se beneficiam mais de China. No mês de novembro, a gente já viu esses países emergentes se recuperando. A gente acha que esses países podem ter um bom desempenho adicional nos próximos meses. E o cenário de Brasil, como que foi ao longo do mês de novembro?
No mês de novembro, os ativos domésticos eles se descolaram desse cenário global favorável e todos os nossos ativos tiveram desempenho negativo. O primeiro mês depois da definição da eleição presidencial foi marcado por muita incerteza, né? Tanto em relação ao rumo das contas públicas, sobre qual seria a nova equipe econômica e principalmente qual que seria o direcionamento de política deste novo governo e o arcabouço fiscal. Com tanta indecisão assim, o que nós vimos foi a taxa de câmbio desvalorizar, o Ibovespa interrompeu uma sequência favorável de 4 meses de ganho, o Ibovespa recuou um pouco mais de 3% no último mês. Agora, o movimento mais forte, mais importante, foi na curva de juros. Com tantas dúvidas assim, nós tivemos uma abertura muito forte dos juros no mercado futuro, inclusive retirando a precificação de cortes da taxa Selic que já tínhamos para o começo do próximo ano, pessoal. E quais foram essas maiores incertezas, né? Em relação à política fiscal, acho que todo mundo sabia que o presidente eleito, Lula, ele foi eleito sem um plano de governo muito claro, né? Suas propostas eram vagas e ele não explicitava ali quais que eram as diretrizes econômicas do seu eventual mandato. Apesar dele falar em gastos adicionais, apesar dele falar que seu mandato seria para os mais vulneráveis, para acabar com a fome, havia uma leitura que aquilo era um discurso de palanque, era um discurso eleitoral e que passando as eleições nós haveríamos mais esclarecimentos da parte dele sobre política econômica. E esses esclarecimentos, na nossa visão, eles tinham a intenção de ir mais para uma política voltada ao centro. Afinal, o presidente eleito ele foi eleito com uma frente ampla, ele tinha um vice-presidente mais ponderado para esse campo da responsabilidade fiscal e ele sinalizava que talvez iria acomodar todas as sugestões de economistas liberais que o apoiaram durante essa campanha que foi de uma frente ampla. Só que, pessoal, toda essa percepção em relação ao governo do Lula, por enquanto, caiu por terra. As primeiras sinalizações do governo eleito foram na direção de uma irresponsabilidade fiscal, com uma agenda voltada completamente para mais gastos, sem contrapartidas, o que é mais importante. E quais foram essas sinalizações? A primeira e mais importante foi a respeito da licença para gastar o ano que vem. Nós sabíamos que seja Bolsonaro, seja Lula, teria que haver uma discussão sobre um furo no teto dos gastos adicional o ano que vem para bancar a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Não era novidade a discussão a respeito dessa licença para gastar. A dúvida estava no tamanho desse waiver que seria pedido para o Congresso, seja Lula ou Bolsonaro. Na nossa cabeça, o governo do Lula iria pedir um extrateto maior do que o do Bolsonaro, mas ficaria ali ao redor de 120 bilhões de reais. Só que nesse aspecto nós fomos frustrados e surpreendidos negativamente, né? A PEC da transição que já foi protocolada no Senado pela equipe do PT com o aval do Lula indica ali um extrateto de 200 bilhões de reais. A proposta inicial é que esse extrateto fosse até permanente. Agora eles pedem ali a saída, pelo menos, do Bolsa Família por 4 anos, o que já seria uma deterioração. Na nossa opinião, essa PEC ela vai ser desidratada no Congresso. A gente já tem visto sinais ali de um desconforto da ala política com tamanho aumento de gastos assim. Só que na nossa visão, mesmo que essa PEC seja desidratada no Congresso, nós temos uma piora do cenário fiscal. Quando nós falamos dessa desidratação, não é claro que o Congresso vai conseguir reduzir o tamanho desse buraco para algo inferior a 150 bilhões de reais por enquanto. As últimas notícias vão na direção desse waiver em 150 bilhões e até mesmo por 2 anos. Então já seria uma deterioração em relação ao nosso cenário inicial. Mas fora a desidratação não ser tão relevante, a gente também tem dúvidas a respeito dos outros pilares do governo eleito Lula. Toda essa discussão de aumento de gastos, ela não foi acompanhada de medidas de compensação
e sequer de uma discussão sobre um novo arcabouço fiscal. E junto com a falta desses detalhes, a gente continua à deriva em relação a qual será a equipe econômica escolhida pelo presidente eleito Lula. E como a gente tem um ponto de partida em que há compromisso com mais gastos sem contrapartidas, na nossa opinião, o mínimo dessa equipe econômica seria trazer credibilidade, nomes que fossem lidos conjuntamente com responsabilidade fiscal, nomes que seriam vistos como técnicos e nomes que iriam, pelo menos, indicar que o direcionamento ao longo do ano que vem seriam para medidas para compensar esse gasto maior. Mas, por enquanto, nós também não temos essa sinalização. Então, a largada deste governo vai na direção de um cenário econômico pior, pedindo para gastar mais, pedindo para gastar sem compensar, sem fazer uma regra fiscal, falas que vão na linha da irresponsabilidade fiscal, prometendo mais gastos, uso de bancos públicos, mas principalmente, por enquanto, sem indicativos de que a equipe econômica pelo menos poderia resgatar parte dessa perda de credibilidade e a equipe econômica poderia pelo menos trazer um direcionamento maior. Claro que a gente ainda está navegando águas turbulentas. O governo Lula ainda não assumiu, seu governo de fato ainda não começou e tudo pode fazer parte de uma transição, de uma jogada política para construir base lá no Congresso ou pelo menos para tentativas ali de negociação de ministérios e de cargos. É verdade que existem essas dúvidas, mas para nós já houve uma deterioração no cenário. Como nós acreditávamos que haveria ali uma oportunidade de ter uma licença para gastar razoável, com intensidade de discutir uma regra fiscal rapidamente, até a aprovação de reformas, mas um direcionamento em linha com a responsabilidade, todas essas dúvidas que eu comentei com vocês já levam a uma mudança na nossa expectativa, tanto em relação ao timing da redução da taxa de juros, como o tamanho do crescimento ano que vem. Para a gente, todos esses riscos fazem com que o Copom tenha que atuar com mais cautela e mais serenidade. O Banco Central ele parou de subir a taxa de juros num cenário que já era desfavorável, com expectativas para esse ano e para o ano que vem desancoradas, e uma atividade rodando acima do seu potencial, com serviços ainda muito pressionados. No momento em que a gente tem uma dúvida fiscal grande, uma incerteza sobre direção de política econômica, na nossa avaliação, o Banco Central ele deve manter os juros estável aí agora, pelo menos até o terceiro trimestre do ano que vem. Além disso, para nós, essa incerteza toda, esse aperto de condições financeiras, chega num momento em que a atividade já estava perdendo fôlego. É verdade que o PIB do terceiro trimestre ele mostrou uma economia num ponto muito mais forte, aquecido do que a gente esperava. O PIB desse ano deve crescer 3,1%. Só que apesar desse PIB muito melhor em 2022, quando a gente pega os dados do próprio terceiro trimestre, já mostrando investimento desacelerando, consumo perdendo fôlego, quando a gente pega dados de confiança de novembro levando um tombo, mercado de trabalho já contratando menos e até mesmo o crédito já mostrando uma perda de ritmo das concessões mais fortes, isso mostra para a gente que a economia já estava num ponto de inflexão desacelerando. Na nossa avaliação, essa desaceleração era esperada, mas o Brasil ainda poderia crescer cerca de 1%. Só que agora, vindo tanta incerteza, vindo um aperto de condições financeiras como a gente viu, e adiando o momento do corte de juros, para a gente o Brasil ainda pode crescer o ano que vem, mas cresce um pouco menos, cresce cerca de 0,6% ao invés de crescer 1%. Ainda é um cenário construtivo porque a gente acha que alguma racionalidade ainda vai prevalecer e que passando essa decisão da PEC da transição, além do Congresso desidratar, a nova equipe econômica deveria vir com direcionamento de reformas e de medidas para compensar esses gastos. Mas nós admitimos que o cenário é de incerteza e não descartamos que novas revisões sejam feitas, tanto pelo lado do crescimento, como pelo lado da Selic, taxa de câmbio e de inflação. Portanto, houve uma deterioração do cenário de Brasil, os ativos de risco refletiram isso, mas nós pontuamos que o cenário ainda está em aberto, ainda está totalmente indefinido e estamos aguardando os próximos passos para entender quais revisões adicionais serão necessárias. Essa é a nossa atualização do cenário doméstico e do cenário internacional do mês de novembro.
Quaisquer dúvidas, as nossas equipes de economia, de marketing comercial estão à disposição. Obrigada e até o próximo mês.